Olá, o meu nome é Duarte Machado e venho para este evento IDC com o tema Next Stage, Ecossistema Financeiro Digital, como adaptar-se no fluxo de faturas a fornecedores. Mas antes de avançar, gostaria de vos dar a conhecer um pouco da Pagero. A Pagero tem como sigla On Connection Global Reach. Atualmente temos uma presença global em mais de 145 países e uma presença física em 30 deles. Atualmente contamos com mais de 5,5 milhões de empresas conectadas à nossa rede. Na Pagero entendemos que comprar e vender deve ser simples e por isso estamos a construir a maior rede global em que se possa as empresas trocar informação transacional entre elas, através de uma única ligação. Fazendo enquadramento sobre o cenário atual em Portugal, nos principais problemas nos fluxos de contas a pagar, ou seja, na recepção de faturas dos seus fornecedores, Portugal atualmente se depara com alguns constrangimentos. Os processos são demasiadamente manuais, consomem tempo e dinheiro e tornam-se demasiadamente exaustivos. Existem custos elevados no processamento dessas faturas e também existe uma gestão mais proativa do erro da gestão da fatura destes mesmos fornecedores. Os sistemas que algumas empresas têm atualmente de data capture são pouco atualizados e muito pouco fiáveis. E depois existe uma grande dificuldade em conseguir responder às necessidades legais. Outra questão muito importante, outro ponto muito importante é que no mercado nacional existem diferentes múltiplos formatos e múltiplos RPs. De alguma forma leva a algum constrangimento entre conexões. E, sobretudo, a ausência da informação em tempo real acaba também por ser um constrangimento nos principais fluxos de contas a pagar. Mas antes de avançar, gostaria-vos também de fazer um enquadramento sobre o processo manual e o processo digital. As empresas nacionais começaram a perceber que a transação e a troca de documentos entre fornecedores e clientes começou a ter sentido através da digitalização de processos. Ou seja, o envio cada vez mais das faturas serem processadas através de PDF ou através de correio físico, ou então o correio físico ser utilizado um mini OCR que faça a captação de dados. Depois surgiram as linhas GDIs. As empresas conseguiram se conectar entre elas através de linhas e entre sistemas, embora essas linhas GDIs são pouco escaláveis. Com o surgimento da Pagero no mercado mundial, surgiu a Business Network. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, através de uma única conexão à nossa rede, as empresas conseguem se conectar com todos os seus fornecedores e com todos os seus clientes a nível global. Atualmente, a Pagero dispõe de uma rede chamada Smart Business Network. O que é que isto quer dizer? Além de haver a simplicidade de uma única conexão, conseguimos de alguma forma tirar escalabilidade, colocar funções de Business Intelligence, em que as empresas cada vez tornam-se muito mais e-learning nos seus processos de conectividade. Falando um pouco sobre a evolução, nós no mercado nacional podemos encontrar diversos tipos de arquiteturas. As arquiteturas mais comuns são as point-to-point, ou seja, as empresas utilizam linhas GDIs para se conectar entre elas. Como vocês podem ver na imagem, é uma arquitetura bastante complexa, desde a sua emissão até à própria troca de informação. A fio-to-fio, a complexidade não está na sua emissão, a complexidade está basicamente na troca de informação. E a many-to-many, basicamente, é a tecnologia que a Pagero que utiliza, ou seja, a empresa, através de uma única conexão, consegue se conectar a todos os seus intervenientes no processo, quer sejam eles fornecedores ou clientes, independentemente do compliance global que possam ter ou compliance local, independentemente da área territorial que essas empresas podem estar. Essa é a nossa tecnologia e essa é a nossa forma de alcance global. Simplicidade na troca de informação entre as empresas. E sobre o tema que me traz aqui hoje, sobre como acelerar o processo digital com os seus fornecedores. É verdade que, como no mercado nacional, as empresas começaram a deparar com a faturação eletrónica e daí começaram a ter esse contacto no envio das faturas em formato eletrónico. E começam a perceber as vantagens na melhoria de eficiência nos seus processos. As empresas querem trazer também para o seu núcleo agora o novo Next Stage, ou seja, começar a utilizar essa tecnologia para o recebimento de faturas eletrónicas no formato eletrónico dos seus fornecedores. E aí que esta minha apresentação incide. É sobre os pontos importantes a ter que considerar num processo de digitalização de fluxo de contas a pagar. E como é que nós devemos acelerar este processo? Bem, no primeiro momento devemos realmente definir os nossos objetivos como empresa. Se esse processo nos vai trazer eliminação de tarefas manuais, por exemplo, incrementar faturas processadas por intervenção humana, dinamizar uma gestão de erro, ou seja, ter uma gestão mais proativa em vez de uma gestão reativa, processar dados automaticamente, poderá também ser um ponto, como também poderá ser ter uma relação muito mais assertiva com os seus fornecedores, ou então também poder a possibilidade de ter uma análise em tempo real. Tudo isto
através de um aumento de controle e de uma visibilidade total sobre toda a operacionalidade da estação de faturas dos seus fornecedores. Para isso, a Pagero disponibiliza aos nossos clientes uma solução adaptativa, porque achamos que as soluções que se deve ter deverão ser adaptadas aos ecossistemas diferentes dos seus fornecedores. As empresas dispõem de um ecossistema financeiro digital muito próprio, mas têm que ter a capacidade de se adaptar a diferentes ecossistemas, a diferentes estágios que os seus fornecedores possam estar. Uns mais evoluídos tecnologicamente, outros menos evoluídos tecnologicamente. Por isso, a Pagero apresenta aos seus clientes diversas soluções de adaptabilidade para com os seus fornecedores. Um deles é o portal freemium, outro a digitalização do PDF e papel, a possibilidade dos fornecedores continuarem a enviar faturas em formato PDF ou em formato papel e nós fazermos uma scannerização, uma data capture desses mesmos dados, a interoperabilidade com outros operadores e players no mercado existentes e até a possibilidade de haver uma conexão EDI. Agora falando concretamente, mais detalhadamente sobre o portal do fornecedor freemium. A Pagero tem uma oferta diferenciadora no mercado nacional. E nós entendemos e temos esse conhecimento que o mercado nacional é composto mais de 80% por pequenas e médias empresas. Isto leva a que os nossos clientes tenham, na sua cadeia de fornecedores, maior parte dos seus fornecedores são fornecedores que têm e que enviam um número baixo de transações. Para isso, a Pagero apresenta uma solução freemium, em que o seu fornecedor pode enviar a faturação eletrónica de uma forma gratuita através de uma plataforma de envio. Essa plataforma foi criada para fornecedores, como eu falei há pouco, com baixas transações. Os templates são pré-definidos. A rapidez, a simplicidade no envio da fatura é bastante reduzida. E existe também uma redução de custos para o fornecedor e uma eliminação dos extravios, dos e-mails não entregues versus o envio de faturação eletrónica. É importante frisar que a adoção à faturação eletrónica deve ser uma forma simples, para que os seus fornecedores possam adaptá-la, independentemente da tecnologia que eles possam ter. Outra questão bastante importante é o data capture. É externalizar a gestão das faturas recebidas por e-mail. Em vez de as receber diretamente por e-mail e fazer uma estação interna na sua própria empresa, essa estação pode ser feita pela Pagero. A Pagero é um processo totalmente gerido pela Pagero, é uma captura ao nível de linha de toda a informação contida nas faturas. Isto cria uma melhor qualidade entre espaços. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o nosso processo é um processo de e-learning, adaptativo, de autoaprendizagem, e depois tem diferentes equipas que fazem verificação dessa mesma informação para se conseguir ter uma data accuracy precisa, para que os dados sejam realmente precisos e podem ser integrados no seu ERP. Outro aspecto bastante importante, e é um aspecto que nós nos centramos muito, é a interoperabilidade. No mercado nacional existe N de empresas de faturação eletrónica, mas existe realmente uma grande dificuldade entre esses players no mercado se conectarem entre eles, ou por barreiras tecnológicas ou por barreiras de pricing. A Pagero é totalmente diferenciadora no mercado nacional. Como falei há pouco, a Pagero é uma rede aberta, ou seja, nós somos totalmente agnósticos. E a nossa forma de estar no mercado mundial é de simplicidade, ou seja, não haver custos entre conexões. Ou seja, os vossos fornecedores podem eleger qualquer operador de faturação eletrónica. Nós simplesmente aceitamos qualquer tipo de operador. Nós não cingimos que os vossos fornecedores elejam o vosso fornecedor para o recebimento de faturação eletrónica. Para isso, nós temos acordos de interoperabilidade atualmente implementados. Temos um alcance global constante, crescimento motivado pelas necessidades dos nossos clientes mundiais. E as diretrizes da Pagero são muito simples, ou seja, gostaríamos que fosse o mesmo formato, um formato único, uma comunicação única e uma gestão de erros em conjunto sem custos adicionais entre operadores. Gostaria também de frisar que a simplicidade da interoperabilidade é o fator-chave de sucesso na adoção da faturação eletrónica com os seus fornecedores. E pela parte da Pagero, no mercado nacional, poderão contar com essa forma de estar no mercado. Muitas vezes é uma forma simples das empresas entenderem essa simplicidade. Basta a gente voltar atrás na década de 90, quando existiam vários operadores telefónicos. Ou seja, era de muito oneroso fazer ligações fora da rede do operador telefónico que nós tínhamos na altura. E a forma que nós tínhamos era ter vários operadores telefónicos a trabalhar para que a gente consiga fazer chamadas de uma forma com custos baixos. O mesmo se passa com a faturação eletrónica, ou seja, achamos que deve haver uma liberalização da troca de comunicação entre players no mercado. Por último, falando da EDI, a EDI é uma conexão direta entre sistemas de ERPs e caso seja necessário, caso vocês tenham fornecedores, caso seja necessidade de conexão, nós também fazemos de uma forma simples e rápida. Como falei, nós somos totalmente agnósticos. Nós podemos receber ficheiros em formatos de um ERP diferente e transformá-los no ERP correspondente. Uma vez falando
da nossa solução falando de um aspecto bastante importante que é o Analytics. Se olharmos bem para a nossa solução, conseguimos perceber que nós temos uma única conexão. E essa única conexão traz-nos toda a data de diferentes fornecedores. Isso dá-nos a possibilidade de análise direta sobre toda essa informação. E essa visibilidade é bastante importante, porque é uma visibilidade em tempo real, que nos dá rapidamente uma capacidade de resposta caso seja necessário haver uma mudança baseada em informação. E a descrição dessa informação a nível de linha. E a visibilidade também dessa informação pode ser exportada para outros ERPs e poderá ser analisada. O mais importante é que temos à nossa disposição imediatamente essa mesma informação. Mas, no processo de IP, ou seja, no processo de eleição de uma solução de recebimento de faturação eletrónica para fornecedores, não basta só haver uma capacidade de adaptabilidade para com os seus fornecedores. Mas sim, existe apenas uma única métrica de sucesso para que vocês consigam ter uma adoção a níveis acima de 80% a 90%. E a Pagero, no mercado nacional, é um operador único que faz esse nível de rácio de adoção acima de 80% no envio da faturação eletrónica em detrimento da fatura física ou em fatura em PDF. E como é que nós o fazemos? A Pagero dispõe de um processo de onboarding, ou seja, todo o processo de contacto com os vossos fornecedores é feito pela própria Pagero, totalmente gerida pela Pagero. A Pagero contacta fornecedor a fornecedor, expondo qual a solução mais adequada para eles poderem enviar a faturação eletrónica para vocês. Como eu vos disse há pouco, nós somos uma rede aberta, sem obrigação para que os vossos fornecedores utilizem a rede Pagero, são livres de escolher qual é o operador que eles queiram. Como eu vos falei há pouco, nós somos um operador totalmente aberto, com acordos de interoperabilidade. E é importante também frisar que, tendo uma equipa dedicada no processo de onboarding, que no nosso caso é a equipa da Pagero, o processo de trazer os vossos fornecedores para a adoção da faturação eletrónica acaba por ser muito mais eficiente. E esta relação é centrada numa relação win-to-win, tanto para vocês, empresa, como para os vossos fornecedores. É importante frisar isso. Uma das estratégias que nós utilizamos para esse mesmo onboarding é dividirmos os fornecedores por vagas, ou seja, vocês poderão ter na vossa cadeia de fornecedores prioritários, que neste momento já dispõem de possibilidade de envio de faturação eletrónica, poderão até utilizar outros players no mercado e são os primeiros fornecedores a serem interligados na nossa rede. Em segundo, são os fornecedores importantes. São os fornecedores que neste momento não têm qualquer solução de envio de faturação eletrónica e que nós apresentamos aos vossos fornecedores diversas soluções para esse envio. Ou então, deles a liberdade de escolher o fornecedor que eles possam enviar faturação eletrónica. E por último, designamos os fornecedores de baixa prioridade, são os fornecedores que é feito um onboarding automático, que é a utilização da nossa própria plataforma, da Pagero, para o envio da faturação eletrónica de uma forma gratuita. Como vos falei há pouco, nós somos o único operador no mercado nacional que dispõe de uma plataforma freemium, que permite que os vossos fornecedores possam enviar até 36 faturas por ano em formato eletrónico de uma forma gratuita. Em termos de projeto timeline, um projeto de timeline de onboarding, ou seja, desde a adoção à tecnologia, desde o setup de todo o processo, para que vocês estejam preparados para receber faturação eletrónica, juntamente com o processo de onboarding, trazer os vossos fornecedores para o envio de faturação eletrónica em detrimento da fatura em PDF e papel, sensivelmente temos um timeline de 20 semanas. Mas é importante frisar aqui neste timeline, a única intervenção que existe pela parte do nosso cliente é a intervenção inicial, é a facultação da sua lista de fornecedores. A partir daí, toda a atividade envolvida de contacto multilink com os vossos fornecedores, seja no mercado nacional, seja no mercado internacional, é feita por nossas equipas dedicadas. Existe sempre um report semanal do qual damos a conhecer o estado desse onboarding com os vossos fornecedores. É o nosso timeline em termos de projeto e neste momento conseguimos ter níveis de adoção acima de 80% nas 20 semanas. Isto para vos dizer o quê? Num processo de IP, ou seja, tornar a nossa empresa, o nosso ecossistema financeiro preparado e adaptado com onboarding adequado para a transação de envio de faturação eletrónica para a vossa empresa, temos que garantir um processo totalmente digital. Ou seja, transformar um processo 100% digital desde o primeiro dia. E com a Pagero consegue-se ter isso. Conseguir ter uma precisão de dados, ou seja, os dados sendo totalmente precisos, independentemente da fonte que eles possam previr. Conseguir ter processos de automatismos, criar automatização na validação das mesmas faturas através de workflows. Ou seja, uma vez que temos à nossa disposição data, conseguimos criar automatismos de recepção e de conferência, possivelmente com possíveis ordens de compra ou POs.
E depois, o mais importante de tudo, permanecer em conformidade legal. Além de estar em conformidade legal, permanecer em conformidade legal, seja no mercado nacional, seja no mercado externo. Isto é os aspectos bastante importantes para garantir um processo. Finalizando um pouco, um resumo. Como vos falei no início, On Connection Global Reach. Ou seja, a vossa empresa, através de uma única conexão à rede, consegue trazer todos os vossos fornecedores e que eles possam enviar faturação eletrónica para vocês e vocês poderem enviar, caso seja necessário, ordens de compra para os vossos fornecedores através de um único formato eletrónico. O mesmo se pode passar para o fluxo de contas a receber, para que os vossos clientes, ou seja, caso haja essa necessidade de envio de faturação eletrónica para os vossos clientes. Isto assente, sobretudo, numa data accuracy precisa, num alcance local e global, um multiformato, como vos falei há pouco, somos totalmente agnósticos, um compliance local e global também, onde esteja a presença dos vossos fornecedores e a possibilidade de haver uma análise em tempo real. Eu gostaria de vos deixar, neste momento, finalizar a minha apresentação com um pequeno testemunho de um dos nossos clientes que atualmente adotou a nossa solução de faturação eletrónica para o recebimento dos seus fornecedores a nível global em diferentes países. Resta-me agradecer a vossa atenção. Muito obrigado. Shawcor is a global energy services company based in Toronto. We have 6,000 employees, operate in over 20 countries. Our company is a material science organization, and we are focused on pipeline protection and pipeline integrity. Last year, we embarked on transformation journey in the finance function to provide best services to the business. Some of the challenges that led Shawcor to seek an AP solution was entering invoices was a very time-consuming task. Across Shawcor, across many divisions, AP was entered in many different fashions. When we looked for an AP automation solution, Pagero stood out as a leader in that space from a functionality perspective, but also from a very important aspect that we were looking for is we were looking for a global partner. We have offices and plants all throughout the world, and Pagero has offices around the world in the same time zones as we're in, and it fit very nicely into what we were looking for. Some of the factors we had to weigh when implementing the solution was supplier compliance. How challenging would it be for our suppliers to adopt to a new process? How hard would it be for our suppliers to submit an invoice? What was the ease of the portal that the suppliers had to use? As we implemented the project, we found that these challenges were unfounded and the process was quite easy. Our customers are really delighted that we're using the Pagero application, and all of our end savings are eventually passed on to our customer. In terms of our suppliers really benefit from additional connectivity options with us, and it improves their ability to do business with us. The third area, and one I feel very strongly about, is our employees. Our employees experience a way better quality of work life by using the Pagero tools and applications. So they move from manual tasks to much more strategic tasks. The platform allows for increased visibility, giving suppliers confidence that their invoices have been received. Pagero is extremely adaptable with multiple invoice submission delivery modes, therefore accommodating to every supplier. Pagero provides added efficiency, better access to vendor spend, and better control and efficiency overall for the finance function. Pagero is very important to helping Shawcor achieve its vision. They are very focused on business integrity, project execution, and using technology to differentiate the business. We're very impressed by their ability to run multiple projects in various geographies, and also help us with our strategy of moving technology to the very front of our business.